Existe um processo de maturação do sistema nervoso central que respeita uma lógica de desenvolvimento do cérebro. Então, assim, é verdade que existem umas pessoas que são maduras comportamentalmente mais cedo e outras que são maduras comportamentalmente mais tarde. Mas esse processo de amadurecimento, ele respeita o neurodesenvolvimento cerebral, do ponto de vista biológico mesmo. Criança aprende majoritariamente por imitação. Uma das principais formas que a gente tem de aprendizado é assistir as outras pessoas fazendo as coisas e fazendo igual. Criança vai muito provavelmente imitar diversos tipos de hábitos e comportamentos dos pais. Muitas vezes você não entende o porquê que uma criança está tendo um comportamento de rebeldia ou não faz o que os pais querem que elas façam, mas os pais não fazem aquilo também. Na maioria das vezes o problema são os pais, eles terceirizam a culpa para o pobre da criança. O pai reclama que a criança não come salada e os pais não comem salada. Claro que a criança não vai comer salada, a criança vai tirar da cachola, certo, que quer comer uma salada porque faz bem. Claro que ela não vai fazer isso. Crianças aprendem principalmente por imitação. É uma época da vida que a gente não tem muito substrato cognitivo para ter algum tipo de aprendizado mais sofisticado. Já na adolescência, já é um pouco diferente. A adolescência ela é erroneamente colocada como sendo o seu final aos 18 anos, que é a época que a gente pode dirigir, que a gente pode comprar álcool, pode entrar em balada, mas na realidade, do ponto de vista cerebral, falar que o amadurecimento de uma pessoa ocorre aos 18 anos é errado. O amadurecimento de uma pessoa, do ponto de vista neurocientífico, seria o correto falar que ocorre aproximadamente, em média, aos 25 anos. Aos 25 anos é a época que o córtex pré-frontal, que é a região da frente do cérebro, termina de amadurecer em média. Tem pessoas que terminam de amadurecer aos 28, tem pessoas que terminam de amadurecer aos 23. Eu tenho certeza que se você imaginar aí, você tem um amigo que é mais jovem e é muito maduro. O que faz o córtex pré-frontal? O córtex pré-frontal é uma região do cérebro envolvida com fazer o difícil quando é o certo a fazer. Se você tem um córtex pré-frontal relativamente imaturo, você é uma pessoa muito mais impulsiva, muito mais emocional, muito mais chorona, muito mais agressiva e muito menos disciplinada. Uma outra característica muito comum em pessoas imaturas, de uma maneira geral, quando você namora uma pessoa que é mais imatura, quando você tem um comportamento que é mais imaturo, quando você conhece um amigo ou tem um amigo que tem um comportamento mais imaturo, a gente vai observar, elas têm uma preocupação muito grande com o que as outras pessoas vão achar. São pessoas que se preocupam demasiadamente com o que o outro vai achar dele. Aí a pessoa não dorme, porque ela acha que a outra pessoa vai achar X, fica pensando um monte de coisa, ou ela vai ter a síndrome do FOMO, Fear of Missing Out. A pessoa tem medo de que está perdendo alguma coisa. A pessoa acha que está perdendo alguma coisa por não estar participando e gera um comportamento de alocação errada de prioridades. Uma das raízes de um comportamento imaturo é você ter uma atenção demasiadamente alocada fora do que é os seus objetivos. E aí, obviamente, você começa a ter modulação do seu comportamento com base nessas situações. Essa importância demasiada faz com que você vá trabalhar ou vá estudar para uma prova e você acaba não focando porque você tem medo que uma outra pessoa está achando isso de você, ou porque você tem medo que o seu namorado foi fazer alguma coisa ou sua namorada foi fazer alguma coisa e está traindo você ou está fazendo alguma coisa com você. É anormal sentir esse medo. Eu não digo que você não pode sentir esse medo. Tenta olhar para uma pessoa que é mais madura. Pensa aí, pensa uma pessoa madura que você admira. Muito provavelmente você não viu essa pessoa choramingando por alguma coisa. Muito provavelmente você não viu essa pessoa se distraindo por alguma coisa. Muito provavelmente sempre que você viu essa pessoa fazendo o que precisa ser feito. Porque é uma pessoa que, mesmo tendo uma alteração de humor, ela consegue sustentar o comportamento dela numa linha basal. Ela consegue executar, mesmo na presença de adversidades. Algumas pessoas chamariam isso de comportamento estoico. Ao passo que uma pessoa imatura quebra. Começa a sair uma coisa ou outra do controle, a pessoa desmorona. Porque as amigas foram viajar e ela não foi junto, porque os amigos foram jogar futebol e ele não foi, porque os amigos foram fazer um churrasco e ele não pôde ir, porque tá tendo uma festa e a pessoa não conseguiu. Aí ela deixa todo o resto de lado, porque o externo modula essa pessoa demais, mais do que os próprios objetivos dela. E por que eu tô usando a adolescência? Porque neurobiologicamente um cérebro adolescente ele é imaturo. O córtex pré-frontal não terminou de desenvolver até em média os 25 anos. Sabe aquele amigo doidão que topa tudo? É uma pessoa imatura. Eu não tô dizendo que ele tá errado.
Isso aí é imaturo. Tenta perceber dentro do que é o seu comportamento e ver mais ou menos onde você está. Se você é uma pessoa absolutamente modulada pelo externo ou se você tem algum tipo de prioridade. As pessoas que acabam sustentando um comportamento imaturo, elas normalmente têm mecanismos de resolução de problema desatualizados. Uma pessoa briga com o namorado, briga com a namorada e tenta resolver de uma forma infantil. Ela não consegue trazer a conversa para um nível racional e tentar resolver dentro de um nível racional. E aí fica aquele tipo de comportamento se auto-perpetuando. Um comportamento de briga, e aí se habitua, né? Aí o relacionamento desgasta e o que começa a acontecer no final? Uma perca de admiração. Como que você tem resolvido os seus problemas? Como que você tem resolvido as brigas no seu relacionamento? Como que você tem resolvido as brigas nas suas amizades? Como que você tem resolvido as brigas nas suas relações familiares? Duas características importantes de pessoas com imaturidade: alta reatividade emocional às situações que deveriam ser resolvidas no âmbito racional, resolução de problema com mecanismos infantis. Talvez, se você não lembrar o que aconteceu num passado recente, comece a monitorar daqui para frente como que você resolve os seus conflitos. Você conversa? Você consegue conversar? Você é uma pessoa que diz não? Qual foi a última vez que você falou não? Não, eu não quero, não, eu não vou, não, eu não estou afim, porque eu tenho um objetivo maior, porque eu tenho um objetivo que eu quero chegar, porque eu tenho um lugar onde eu quero estar daqui a 1, 2, 3 anos. Você está caminhando e existem estímulos externos tentando desvirtuar isso, mas você consegue seguir aquilo dentro do seu planejado. Você consegue fazer isso? Com que taxa? Um outro ponto, algumas pessoas elas vão ter um poder deformatório maior do que outras sobre você. O que significa isso? Algumas pessoas vão conseguir convencer ou persuadir mais você do que outras pessoas. Tem algumas pessoas que você vai ser muito mais imaturo do que em outras pessoas. Tem alguns grupos sociais que você vai ser muito mais imaturo do que outros grupos sociais. Além de você tentar identificar se você é ou não é uma pessoa com maturidade ou imaturidade, em quais contextos você tem um comportamento imaturo ou um comportamento maduro. Tudo certo, não tem problema você ter uma maturidade e em alguns momentos não ter. Na verdade é o esperado. Essa leitura que envolve um cálculo complexo entre onde e quando e qual o nível que eu preciso ser maduro é o que você lê na internet e as pessoas chamam de inteligência emocional. É você saber rir no momento certo, saber falar sério no momento certo, saber ajustar o seu tom ao momento certo. Você precisa na sua vida começar a organizar isso. Você precisa começar a perceber isso. Existe uma fórmula, eu não vou te mandar um questionário aqui para você preencher e descobrir como faz isso. Ter um comportamento de maturidade começa adquirindo esse problema e aceitando esse problema. Tente começar a entender o quanto você está sendo imaturo, o quanto você está sendo maduro, onde e em que medida. Imagina a maturidade como se fosse um volume. Tem lugares que tem que estar bem alto, muita maturidade, muito comportamento maduro. As duas formas de você tentar traquear isso, o quanto você está tentando resolver problemas de uma forma absolutamente emocional e o quanto você está se importando com as outras pessoas. Esses dois itens são itens assim que são principais para você tentar saber o quanto você está sendo imaturo ou maduro. Então crie valores, assim você consegue seguir um pouco mais limpo. Esse é o segredo que as pessoas procuram. É você ter valores, é você ter uma lógica por trás da sua tomada de decisão, é você tentar fazer o seu melhor, sempre próximo do seu melhor, e é você ser mínimo possível de persuadido.